E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo? A nossa aula de hoje é sobre tecido epitelial. Então, hoje nós vamos falar sobre pele, vamos falar sobre queimaduras, sobre tatuagem, sobre câncer de pele, tá? Então, vamos lá. Mas primeiro vamos lembrar, tecido epitelial a gente estuda quando a gente está vendo histologia humana. Então, lembrando, o conceito de histologia, lembra aí, é a ciência que estuda os tecidos, não é isso? Como nós vamos ver histologia humana, então vai ser o estudo dos tecidos do nosso organismo. Agora, para a gente continuar, o que é tecido? Vamos dar uma relembrada. Tecido é um conjunto de células, essas células são diferenciadas, elas já passaram por um processo de diferenciação, de especialização, tá? São células especializadas, e elas são adaptadas a cumprir uma determinada função. Tá? Então, cada tecido vai ter um grupo de células diferenciadas, às vezes tem várias células com funções diferentes, e aí a gente vai ver ao longo das aulas cada caso, tá? Mas hoje a gente vai começar com um dos tecidos. Existem 4 tecidos. Nós temos o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Na verdade, desses 4 tecidos aqui, apenas um realmente a gente fala no singular, que é o tecido nervoso. Mas todos os outros a gente tem mais de um. Então, o tecido epitelial, a gente vai ver o tecido epitelial de revestimento e o glandular. O tecido conjuntivo é o tecido mais variado de todos eles. Então, existem vários tipos de tecido conjuntivo, como, por exemplo, a derme, que está presente na nossa pele. Nós temos o tecido sanguíneo, o tecido ósseo, o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso. Tudo isso é tecido conjuntivo. Beleza? E no caso aqui do tecido muscular, nós temos 3 tipos. Então, depois a gente vai detalhar, tem a musculatura lisa e tem a musculatura estriada, que se divide em 2 tipos ainda, a esquelética e a cardíaca, tá? Totalizando 3. Então, a aula de hoje, nosso foco é no tecido epitelial, tranquilo? Então, vamos lá. Características gerais do tecido epitelial. Primeiro, o tecido epitelial apresenta células justapostas. O que é que significa esse termo, essa palavra justaposta? Significa dizer que as células estão lado a lado. Então, nós temos aqui a estrutura da pele, uma imagem mostrando a estrutura da nossa pele. E aí, antes de continuar, deixa eu dar uma dica para vocês. Essa aula, eu vou falar sobre tecido epitelial humano, não é isso? Como eu já mostrei lá mais na frente, lá atrás, aliás. Mas se vocês pegarem uma questão que vinha falando de repente do tecido epitelial, tecido conjuntivo de um determinado mamífero, e você não tem nem ideia, se baseie no nosso tecido epitelial. Se for tecido conjuntivo, se baseie no nosso tecido conjuntivo, porque geralmente nós vamos ter um padrão, ok? Só lembrando que padrão, quando a gente fala em padrão, a gente está falando da habilidade 14, que é a habilidade mais cobrada na biologia, lá da matriz curricular de ciência da natureza. Então vamos lá, o que é que são células justapostas? Aqui eu tenho a pele, e o que é que vai ser tecido epitelial aqui? O tecido epitelial vai ser essa parte aqui superior, ok? Essa parte aqui mais clarinha, aqui já vai ser outro tecido, vai ser derme, que é tecido conjuntivo. Então nós temos aqui a parte superior da pele, que é a nossa epiderme, e perceba que as células estão muito juntinhas, olha, é lado a lado, ok? Então as células do nosso tecido epitelial são células justapostas, quer dizer que elas estão lado a lado e são muito unidas. Por conta disso, não vai sobrar espaço para ter substância entre as células. A substância que a gente chama de substância intercelular. Então lembra que aqui nós temos 2 palavras, inter e celular. Inter significa entre, então intercelular significa entre as células. Ou seja, aqui no tecido epitelial, a gente não tem espaço para ter substância entre as células, ok? Então, se tiver, vai ser uma quantidade bem pequena mesmo. Então, as células são justapostas, a gente tem pouca substância intercelular, que são substâncias que ficam entre as células. Em alguns casos pode ser substância rica em água, substância rica em fibra, mas aí eu vou falar de substância intercelular quando eu for falar do tecido conjuntivo, porque ela está muito mais presente lá, tá? Terceira característica,
Se você olhar para essa imagem, você vai ver que esse tecido epitelial não apresenta vasos sanguíneos. Então, o tecido epitelial é avascular. Perceba que nós vamos ter vasos sanguíneos aqui no tecido subjacente, o tecido que está aqui logo abaixo, que é o tecido conjuntivo, tá? O tecido conjuntivo propriamente dito, que é a derme. Então, as células do tecido epitelial vão ter um probleminha. De onde é que vêm os nutrientes para essas células sobreviverem, para realizar o metabolismo? Então, quem vai suprir essa necessidade vai ser o tecido conjuntivo que está logo abaixo. Tá? Então, nós temos aqui os vasos sanguíneos, aqui na derme. Então, os nutrientes vão passar para as células aqui da derme. E aí, através de uma membranazinha que separa o tecido conjuntivo do tecido epitelial, que é chamado de membrana basal, os nutrientes vão passar para as células do tecido epitelial, da derme para a epiderme, do tecido conjuntivo para o tecido epitelial, beleza? Só que nós temos um problema aí, que é o seguinte: como é que essa substância vai passar? Ela vai passar do meio hipertônico, onde está mais concentrada, para o meio hipotônico, onde ela está menos concentrada, é isso? Acontece que essa célulazinha vai ganhar nutriente e aí ela vai ficar mais concentrada num determinado... Vamos falar aqui da glicose. Ela vai ficar mais concentrada em glicose do que a célula vizinha. Então ela vai passar, por difusão simples, a glicose para essa outra célula, do hipertônico para o hipotônico, que por sua vez vai passar para essa e para essa, para essa. Só que vai chegar um ponto que vai ficar muito distante. Então essas células superiores vão ter deficiência em nutrientes. E aí um pouco mais à frente eu vou mostrar a importância disso, qual a consequência disso, ok? Então a nutrição da epiderme, do tecido epitelial, vem aqui da derme, que é tecido conjuntivo, tranquilo? Esse tecido epitelial se divide em dois tipos, tecido epitelial de revestimento e nós temos o tecido epitelial glandular. Então nós vamos começar falando do tecido epitelial de revestimento e lá no final da aula eu falo sobre o tecido epitelial glandular, tranquilo? Vamos lá? Tecido epitelial de revestimento. Se ele está revestindo, então a função dele, claro, vai ser revestir, proteger. Onde é que nós podemos encontrar o tecido epitelial de revestimento? Nos tecidos que vão revestir os nossos órgãos pelo corpo. Então nós vamos ter aqui o tecido epitelial na pele, nós vamos ter o tecido epitelial de revestimento nas mucosas, e nós vamos ter também o tecido epitelial nas serosas, que eu falo já o que é isso aqui, que é muito pouco falado. Pouca gente lembra o que é serosa. No caso da pele, que a gente detalha já, apenas a parte de cima da pele é tecido epitelial de revestimento, ok? Como a gente viu na imagem anterior. Então apenas a epiderme é que é tecido epitelial de revestimento. A derme já vai ser tecido conjuntivo, ok? Então a pele tem duas camadas, epiderme e derme, mas apenas a camada superior é que é tecido epitelial, que é o tecido epitelial de revestimento, ok? A derme já vai ser tecido conjuntivo propriamente dito, que nós vamos ver na próxima aula. O que é que vai ser mucosa? A pele é o tecido que reveste o nosso corpo por fora. A mucosa vai revestir órgãos que apresentam cavidades ocas. Então, por exemplo, a boca é uma cavidade oca, então nós vamos ter a mucosa bucal, mucosa oral, nós vamos ter a mucosa anal, mucosa vaginal, esofágica, estomacal e por aí vai. Então você tem uma cavidade e quem reveste internamente essa cavidade são as mucosas. E o que é que vem a ser serosa? A serosa vai revestir órgãos, mas por fora desses órgãos. Então a membrana que reveste o pulmão, a pleura, é uma serosa. O peritônio que reveste a cavidade abdominal vai ser uma serosa. O pericárdio que reveste o coração vai ser uma serosa. Ok? Então vamos lá. Vamos aprofundar aqui, vamos falar sobre pele. As questões de vestibulares cobram muito pele. Tem muita informação que a gente pode relacionar aqui. Tem muita coisa para ser cobrada aqui quando a gente fala de pele. Então primeiro vamos começar aqui identificando onde é que nós temos o tecido epitelial e onde é que nós temos o tecido conjuntivo. Então nós temos aqui a epiderme, essa camada aqui, tecido epitelial. Essa camada subjacente, essa camada que está abaixo, vai ser a derme.
E abaixo da derme nós temos a hipoderme, que é rica em gordura, por isso essa coloração amarelada, tá ok? E aí aqui já não vai ser a pele vai ser composta pela epiderme e pela derme. Olha aqui os vasos sanguíneos presentes na derme, e perceba que na epiderme não tem vasos sanguíneos. Então vamos lá, qual a consequência disso? As células que estão logo aqui em contato com a derme, elas vão ter muitos nutrientes, mas as células que estão mais afastadas vão ter deficiência em nutrientes, ok? Deficiência em nutrientes, oxigênio. Então o que vai acontecer é que quanto mais distante nós estivermos aqui da derme, menos nutrientes essas células vão ter e com o tempo elas vão morrendo. Além disso, nós temos células chamadas de queratinócitos, que vão secretar queratina, que é uma proteína que vai impermeabilizar a pele, que vai proteger contra atrito. E essas células ficam tão entupidas de queratina que elas morrem. Então, devido à falta de nutrientes e o excesso de queratina, essa camada mais superficial aqui da epiderme, da nossa pele, é uma camada morta. A gente chama de camada córnea, tá? Extremamente queratinizada. É daí que vem o termo córneos ou cornos, que é o que a vaca tem, que o boi tem, tá? Então, geralmente a gente fala, o chifre do boi, mas ele não tem chifre, porque ali não é osso, tá? Ali é o mesmo material que nós temos no pelo, que é a queratina, que nós temos na unha, que nós temos aqui na pele, ok? E aí o que acontece? Essa camada está sempre em contato, está sempre em atrito com objetos, né? Então ela vai sempre descamando, vai descamando, descamando, e o que acontece é que as células aqui de baixo apresentam uma intensa capacidade de mitose. Então essas células vão sofrendo mitose e vão empurrando as células mais velhas para cima. E é por isso que nunca vai faltar a camada aqui em cima, não naturalmente. Né? A não ser que a pessoa tenha, claro, alguma doença, sofreu algum arranhão, mas dentro do que é comum, não vai faltar célula aqui em cima. Uma curiosidade, boa parte do pozinho, quando a pessoa varre a casa, boa parte do pozinho que fica no chão, aquele pó bem fininho, boa parte dele é de células mortas da nossa pele. Então, quanto mais pessoas você tiver na sua casa, mais esse pozinho fino você vai ter, tá? Então, nem tudo é poeira, uma boa parte é de células mortas que a gente vai descamando. A gente pode fazer aqui uma relação com o câncer. Por que esse tecido aqui é tão suscetível ao câncer? Por que ele é tão vulnerável ao câncer? Pelo seguinte, primeiro, ele está em contato com a radiação solar. Ele está diretamente em contato com a radiação solar. Claro que nós sabemos que nós temos células especiais aqui, chamadas melanócitos, que vão produzir melanina. E essa melanina vai proteger esse tecido aqui e vai proteger o tecido mais abaixo. É isso? Por isso as pessoas que têm a pele mais escura estão mais protegidas da radiação solar. O câncer de pele é muito mais comum em pessoas de pele mais clara, tá? Que tem menos melanina. Então as pessoas de pele mais escura têm uma quantidade maior de melanina e estão mais protegidas. Já vi uma questão que perguntava onde é que era mais comum as pessoas negras terem câncer de pele. E aí a alternativa correta era na palma das mãos, porque dificilmente ela vai ter no restante do corpo, porque ela está muito bem protegida, ok? Só que tem um detalhe. Radiação solar, radiação ultravioleta, agindo aqui, pode modificar o DNA dessas células, ok? Acontece que essas células apresentam uma alta taxa de mitose, uma alta taxa de divisão celular. Então, se uma célula tiver o seu DNA danificado, quando ela se divide em 2, 4, 8, 16, rapidamente essas células defeituosas vão se espalhar. E isso aqui pode resultar em um câncer de pele, beleza? O que mais que dá para a gente falar aqui sobre a pele? Nós podemos relacionar aqui essa imagem, por exemplo, a questão... antes disso, olha só que interessante. Deixa eu voltar aqui. Essa camada superior, queratinizada, nem sempre vai ter a mesma espessura. Só para vocês terem ideia, essa camada aqui da epiderme tem a espessura
de mais ou menos a mesma espessura de uma folha do caderno de vocês, a folha do livro de vocês, tá? É bem fininha mesmo. Mas a parte superior pode variar em espessura, dependendo do local onde esse tecido está. Se for um local que tenha mais atrito, que é esse caso aqui, a imagem aqui da esquerda, veja que a camada córnea vai ser mais espessa. Aqui eu tenho as células vivas, olha os núcleos, ó. Tá vendo que dá para perceber aqui os núcleos? Aqui não, aqui é só célula morta, queratinizada, entupida de queratina, tá ok? Olha aqui essa imagem da direita. Uma curiosidade aqui, ó, olha um vaso sanguíneo. Se aqui eu tenho um vaso sanguíneo, então aqui vai ser a derme. Perceba que aqui nessa região, que é a epiderme, não tem vaso sanguíneo, ok? Perceba também que essa parte superior aqui, ó, tem células com núcleos ainda. Então a camada córnea, que é a camada morta, vai ser muito fininha. Então provavelmente isso aqui vai ser de uma região onde a gente tenha menos atrito, okay? Tecido epitelial mais sensível, né? Não tem essa camada córnea de proteção, como por exemplo, um exemplo poderia ser do nosso lábio, né? Dos nossos lábios. Aqui, por exemplo, poderia ser uma região como a sola dos pés, para quem anda muito descalço. Quanto mais atrito você vai apresentando, mais essa camada vai ficando mais espessa, tá? As células vão secretando mais queratina, que é para proteger desse atrito. Tranquilo? Vamos lá. Queimadura. Existem questões que relacionam o tecido epitelial à queimadura. E a gente sabe que existe a queimadura de primeiro grau, queimadura de segundo grau e a queimadura de terceiro grau. Qual a diferença entre elas? A queimadura de primeiro grau é mais superficial. É aquela que você vai sentir uma ardência, você pode sentir dor, ela pode ficar avermelhada, mas ela não forma bolha, tá? A queimadura de segundo grau atinge camadas mais internas, vai atingir a epiderme, mas também vai atingir a derme. Essa queimadura, a tendência é que a dor já seja mais intensa, seja mais acentuada, e nesse caso aqui vai haver a formação de bolhas, pode haver a formação de bolhas, ok? E a queimadura de terceiro grau vai atingir a epiderme, vai atingir a derme e pode chegar até a hipoderme, ok? Então vamos lá, primeiro grau, só epiderme, segundo grau, epiderme e derme, e a de terceiro grau, epiderme, derme e a hipoderme, ok? E aí o que fazer nessas situações? Nada de estar colocando margarina, manteiga, creme dental, pó de café, açúcar, nada disso vai ajudar. Pelo contrário, em alguns casos até pode atrapalhar, ok? Então, o ideal, nas queimaduras mais leves, é lavar com água corrente, ok? E nas queimaduras mais internas, mais graves, o ideal é procurar um pronto-socorro para ver qual o melhor procedimento, ok? Se tiver pomada para queimadura em casa, pode passar nessa queimadura de primeiro grau e até na de segundo grau, né? Dependendo da extensão dela, se não for uma área tão grande, se tiver só uma bolinha, você passa a pomada para queimadura e aí a bolinha já vai secando. Nunca cortar a bolha, estourar a bolha, ok? Quando tem bolha, o ideal, se uma área for maior, é procurar ajuda médica para ver o melhor procedimento, beleza? E aqui ainda, falando sobre a pele, vamos falar aqui um pouquinho sobre tatuagem. Olha só que imagem legal. Que nós temos a agulha da maquininha que faz a tatuagem, empurrando a tinta lá para dentro da pele. Olha aqui nessa outra imagem, mais lenta, dá para ver mais detalhes. Olha as agulhinhas aqui, ó, que aparentemente tem mais agulhas que a imagem anterior. E ela vai empurrando a tinta para o interior da pele. E aí eu faço uma pergunta. Essa tinta está sendo colocada em qual camada? Ela está ficando aqui na mais superficial, na epiderme. Ela está ficando na camada queratinizada da epiderme, ela está ficando na camada mais interna da epiderme, de células vivas. Essa tinta está indo até a derme ou até a hipoderme? E aí? A tinta está sendo colocada em qual dessas camadas? Já vi uma questão em um simulado que falava sobre isso. Então veja só, deixa eu só voltar aqui para essa imagem que fica melhor da gente entender. Se a tinta fosse colocada aqui na epiderme, como essas células vão sendo empurradas para cima e essa camada aqui vai descamando,
Então, rapidamente, as células que contêm a tinta seriam empurradas, seriam jogadas fora e a tatuagem iria se apagar, beleza? Onde é que fica a tinta da tatuagem? Perceba, até nessa imagem aqui dá para a gente perceber, nessa segunda imagem, olha aqui que está sangrando. Isso significa dizer que os vasos sanguíneos foram atingidos, tá? Então isso quer dizer que a tinta pelo menos veio até aqui, ó, até a derme. Então, a tinta vai ficar armazenada na derme ou vai para a hipoderme. No caso da tatuagem, pessoal, a tinta fica nessa segunda camada aqui, que é a derme, ok? A tinta não vai até a hipoderme, até porque seria muito profundo. A tatuagem não iria ficar tão visível. E aí, por curiosidade, as células de defesa vêm, englobam essa tinta e aí ela fica armazenada aqui. Claro que uma parte dela vai ser perdida, uma parte dela os pigmentos serão quebrados pela própria radiação e com o tempo ela vai se apagando. É tanto que algumas pessoas retocam a tatuagem, ok? Então, no caso da tatuagem, a tinta fica armazenada na derme. Vamos lá. O tecido epitelial de revestimento pode apresentar algumas particularidades. Coloquei duas aqui para vocês. Lá no intestino delgado, nós temos as vilosidades intestinais. E se você analisar com mais detalhe essas vilosidades intestinais, então aqui eu tenho as dobrinhas, que são as vilosidades, aqui com detalhe os vasos que vão absorver os nutrientes. E se eu pegar uma célulazinha dessas vilosidades e o aumentar de tamanho, então aqui eu tenho uma célulazinha lá do tecido epitelial de revestimento do intestino, e se eu aumentar a visualização dessa camada superior, a região apical, eu vou ver que ela também tem dobras. E essas dobras são chamadas de microvilosidades. Por que isso aqui é importante? Existe uma regrinha que a gente aplica em várias áreas da biologia que diz o seguinte, olha, quanto maior a quantidade de dobras, maior a superfície de contato. Então, se o intestino tem muitas dobras, significa dizer que ele vai ter muito contato. Agora, contato com o quê? Veja que essas dobras estão no intestino delgado. Qual é a função desse intestino delgado? Além de digerir, absorver nutrientes. Essa região vai estar repleta de nutrientes. Então as dobras aumentam a superfície de contato entre as vilosidades, as próprias vilosidades e os nutrientes que a gente tem aqui no intestino. Isso significa dizer que as vilosidades, contendo as microvilosidades, vão apresentar uma maior capacidade de absorção de nutrientes. Dá para a gente fazer uma relação aqui com a doença celíaca. As pessoas que têm a doença celíaca têm intolerância ao glúten. Elas não podem ingerir glúten. E aí muita gente tem, mas não sabe. Tem gente que tem, mas ela continua ingerindo alimentos que têm glúten. O glúten causa uma modificação desse tecido. Isso para as pessoas que têm a doença celíaca, tá? São celíacos. Causa uma modificação e o indivíduo perde essas dobras. Então ele vai perdendo ao longo do tempo a capacidade de absorção de nutrientes. E aí vem uma série de consequências, né? Porque o indivíduo vai ficando desnutrido, vai ter uma queda da resposta do sistema imunológico, tá? Então existe uma relação entre o glúten, mais uma informação, glúten não é carboidrato, tá? Glúten é uma combinação de duas proteínas. Então cuidado para não confundir. E nós temos também, além das vilosidades do intestino, uma especialização que está presente no nosso tubo respiratório, nosso sistema respiratório, como é o caso da traqueia. A traqueia tem um tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado ciliado glandular. O que é isso tudo? Vamos lá. Pseudoestratificado é porque aparentemente tem várias camadas de células, mas na verdade é apenas os núcleos das células que estão em alturas diferentes, tá? Essas células são ciliadas e o objetivo aqui não é locomoção, porque essas células são fixas. O objetivo aqui é varredura. E o que é que essas células vão varrer? Aqui nós temos glândulas. Aqui nós temos uma célula glandular, aqui tem outra, aqui tem outra. Essas células liberam muco. Então o muco é liberado aqui. A sujeira que passar pela cavidade nasal e que a gente inalar, essa sujeira vai grudar nesse muco e aí os cílios vão empurrando essa sujeira junto com o muco. A sujeira que está grudada no muco vai empurrando para cima, até que vai chegar na região da glote
E aí a gente engole, isso aí vai passar para o esôfago e vai para o nosso estômago, tá? A gente chega a produzir até meio litro desse muco por dia, entre 300 ml e meio litro. E aí, qual o objetivo disso aqui? O objetivo é proteção das nossas vias respiratórias, proteção do nosso pulmão, por exemplo, tá? Dos alvéolos pulmonares. Mas quando a gente engole, vai para o estômago. E o pH do estômago é muito ácido, né? Em torno de 2, pH 2. Então, o que nós tivermos aqui de vírus, bactérias, serão destruídos lá no estômago, ok? Então, aí foram duas especializações. Na nossa pele, voltando a falar aqui de pele, nós temos vários receptores. Acho muito difícil que o Enem vá cobrar que você memorize esses receptores, ok? Mas é importante você saber que eles existem, que cada um tem uma determinada função, porque se de repente aparecer num texto base, se aparecer numa imagem, a questão já dando os detalhes, mas se você conhece, vai ficar mais fácil de interpretar e de chegar à alternativa correta. Então aqui alguns exemplos, ó. Na pele nós temos receptores de Krause que percebem a perda de calor, que no popular a gente chama de frio, né? A perda de calor, a redução da temperatura. Nós temos os receptores de Ruffini que percebem o aumento da temperatura, ou o que a gente chama no popular de calor, ok? E aí tem vários outros, os discos de Merkel, Vater-Passini, que estão envolvidos aqui com pressão, os de Merkel, tato, os de Meissner também estão envolvidos aqui com tato, tá? E várias outras terminações nervosas relacionadas à dor. Então acho muito difícil isso aqui ser cobrado com detalhes, mas é importante a gente saber que existe, ok? O tecido epitelial de revestimento apresenta uma classificação. Se esse tecido apresentar apenas uma camada de células, ele é chamado de tecido epitelial simples, tecido epitelial de revestimento simples. Se ele tem duas ou mais camadas, então ele vai ser chamado de tecido epitelial de revestimento estratificado. E aquele caso lá que eu falei da traqueia, é esse aqui, ó. É apenas uma camada de células. Mas como os núcleos apresentam alturas diferentes, então aparentemente ele tem várias camadas. Então ele é chamado de pseudoestratificado, ok? Ele é um falso estratificado. Então, a partir disso aí, dá para a gente identificar aqui nessas imagens a classificação de vários tecidos. Por exemplo, lá na traqueia, nos brônquios, nós vamos ter o pseudoestratificado, que eu já falei. Nós vamos ter aqui o revestimento aqui dos alvéolos pulmonares simples, pavimentoso. Simples porque só tem uma camada. Pavimentoso porque são células achatadas. Já nos túbulos renais, a gente vai ter o simples, só tem uma camada, e ele é cúbico. As células são cúbicas, tá? Ou seja, agora nós estamos analisando, além de ter uma ou mais camadas, a gente está analisando o formato da célula. Se a célula for achatada, vai ser chamada de pavimentoso, ok? Célula aqui no formato cúbico, então vai ser tecido epitelial de revestimento simples cúbico. No caso do estômago, nós temos células alongadas, que a gente vai chamar de tecido, então a gente vai chamar de tecido epitelial de revestimento simples prismático. E aqui, do lado direito, nós temos alguns exemplos de tecido epitelial de revestimento estratificado. Então nós temos aqui várias camadas de células. No caso aqui da pele, da boca, do esôfago, nós temos o estratificado pavimentoso. Aí vamos lá. Quando você tem várias camadas, ele é estratificado. E a classificação final você vai dar analisando aqui a camada superior. Se são células achatadas, então pavimentoso. Estratificado porque tem várias camadas, tranquilo? Olha aqui essa outra, também são várias camadas de células. Mas nesse caso nós temos uma classificação especial. Ele é chamado de estratificado de transição, porque vai depender se a sua bexiga está cheia de urina ou se ela está vazia. Se ela estiver vazia, ela vai ficar mais ou menos como está aqui agora nessa imagem. Mas se a bexiga estiver muito cheia e esse tecido for esticado, essas células vão mudar o formato. Então, como o formato, vão ficar mais achatadas. Então, como o formato aqui pode mudar, então a gente chama de tecido estratificado de transição, beleza? E aqui nós temos o estratificado, tem várias camadas. Você analisa a camada superior, a última camada aqui, camada apical. E aí, como são células alongadas, então a gente chama de estratificado prismático, tranquilo?
Então, primeiro você percebe aí se tem uma ou mais camadas de células e depois você analisa a camada mais superior. Nós temos ainda o tecido epitelial glandular, que é um tecido de secreção. Não confundir secreção com excreção e excremento. Vamos lá. Excremento são as fezes, é o resultado da digestão, aquilo que não foi aproveitado é eliminado nas fezes. Excreção é produzida pelo nosso corpo, mas são substâncias tóxicas, então a gente tem que jogar fora. Como exemplo, nós temos a ureia que está na urina, ok? E no caso da secreção, são substâncias boas para o nosso organismo, elas apresentam alguma função, e as células vão secretar, elas vão liberar, porque justamente elas vão cumprir alguma função no nosso organismo, ok? Esse tecido, antes disso, uma informação importante. Como esse tecido é de secreção, é possível que uma questão relacione esse tecido de secreção às organelas celulares. Então, geralmente, as células o tecido que secreta vai apresentar uma grande quantidade de retículo endoplasmático. Se for rugoso, produz proteína. Se for liso, produz lipídio, além da produção de carboidratos, tá? E complexo golgiense, que é quem vai embalar as proteínas e os lipídios e vai secretar. Então, possa ser que você encontre uma questão que relacione o tecido epitelial glandular, que tem a função de secreção, ou tecido secretor, com as organelas celulares. Então, lembrar do retículo endoplasmático e do complexo golgiense. Esse tecido se origina a partir do tecido epitelial de revestimento. Olha só essa imagem. Nós temos aqui um epitélio de revestimento, e aí como foi que surgiu essa glândula? Essas células vão sofrendo aqui uma invaginação e formam esse tubo, ok? E nesse outro caso também, as células estavam aqui em cima e elas migraram e formaram essa glândula aqui. Agora perceba que essas glândulas visualmente são diferentes. Essa glândula apresenta uma comunicação com o meio externo. Essa outra glândula não tem comunicação com o meio externo, ela não tem esse canal que comunica com o meio externo, ok? Na verdade, a comunicação dela aqui vai ser com vasos sanguíneos. E é baseado nisso que a gente finaliza aqui falando dos tipos de glândulas. Endócrina, exócrina. Crinos, que deu origem a essa terminação aqui, significa secreção. Endo, para dentro, e exo, para fora. Muito cuidado aqui. Quando a gente diz que a secreção está sendo liberada para fora, não é para fora do nosso corpo, ok? Desculpa, aqui no caso para dentro. Quando a gente diz que a secreção está sendo eliminada para dentro, não é exatamente dentro do corpo. Quando a gente diz que ela está sendo secretada para fora, no caso da exócrina, não necessariamente para fora do corpo, mas sim para dentro ou para fora dos vasos sanguíneos. Pegou uma imagem como essa daqui em uma questão, tem vasos sanguíneos e a glândula se comunicando, então é glândula endócrina. A glândula endócrina vai secretar substâncias para dentro dos vasos sanguíneos. E as glândulas exócrinas vão secretar substância para fora do vaso sanguíneo. E aí vai depender do caso para onde. Pode ser para fora do corpo? Pode. O suor, por exemplo. Lágrima, por exemplo. Tá? Mas pode ser ainda dentro de alguma cavidade corporal, como por exemplo, a cavidade oral, no caso a enzima presente na saliva, a amilase salivar. Nós temos a pepsina liberada lá no estômago, vai ser dessa forma aqui, vai liberar na cavidade estomacal, você não vai liberar a pepsina dentro do seu sangue, tá? E quando as substâncias são liberadas aqui dentro dos vasos sanguíneos, elas apresentam um nome especial, são os hormônios. Então, se uma questão fala de um hormônio, consequentemente ela está falando de uma glândula endócrina. Existem glândulas que apresentam as duas porções? Existem. O pâncreas é um caso. O pâncreas é uma glândula mista, também chamada de anfícrina. Anfi significa duplo, e daí é que vem o nome anfíbio, né? Vida dupla, ambiente terrestre, ambiente aquático. Então, anfícrina significa secreção dupla. Uma glândula anfícrina, como é o caso do pâncreas, tanto vai ter essa porção secretando para fora, como vai ter uma porção para fora do vaso sanguíneo, não vai ser um vaso sanguíneo, como tem a porção que vai secretar para dentro dos vasos sanguíneos. Então, no caso do pâncreas, nós temos a porção endócrina liberando insulina e glucagon nos vasos sanguíneos, são dois hormônios, e nós temos uma série de enzimas que serão liberadas
lá no intestino delgado, lá no duodeno especificamente, como é o caso da tripsina e da quimiotripsina, ok? Então, o pâncreas é uma glândula mista porque apresenta as duas porções, a exócrina e a endócrina. Secretou para dentro do sangue, então vai ser uma glândula endócrina. Não secretou para dentro do sangue e secretou para qualquer outra cavidade, qualquer outra região, é uma glândula exócrina. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham aproveitado, que tenham entendido. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima aula.